Hoje você vai aprender a como utilizar em conjunto o WordPress com Elementor, o ACF e o CPT, UI, para criar uma página dinâmica. Como exemplo, nós vamos criar uma página de pratos para um restaurante, mas com os conhecimentos adquiridos aqui, você pode utilizar para qualquer outro tema. Eu sou o Alan Rezende e eu venho trazer dicas, tutoriais e ferramentas para um marketing prático em um mundo cada vez mais digital. Por isso, se você é novo por aqui, já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E caso surja alguma dúvida, basta deixar nos comentários que eu, pessoalmente, vou responder. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa então é ter instalado tanto o Elementor quanto o Elementor Pro, o Advanced Custom Fields e o Custom Post Type UI. Eu vou deixar todos os links na descrição desses plugins para vocês conseguirem achar eles aí certinho. Como que vai funcionar? Eu vou criar um novo tipo de post usando o plugin Custom Post Type UI, que vai chamar pratos, por exemplo, onde a gente vai listar os pratos do nosso restaurante. E eu vou usar o Advanced Custom Fields para criar alguns campos a mais dentro desses pratos, como por exemplo, valor, ingredientes, etc. E aí depois disso, usando o Theme Builder do Elementor, a gente vai criar páginas, tanto para listar todos os pratos do nosso restaurante, quanto para, quando a pessoa clicar, ela ver mais detalhes de um prato em específico. Então a primeira coisa, a gente vai entrar no CPT UI, que ele fica aqui no cantinho, ó. Vou clicar em tipos de post. E aqui na slug do tipo de post, eu vou colocar o nome que eu quero, por exemplo, prato. Para listar pratos desse tipo. Normalmente eu vou colocar isso daqui sempre no singular, sem espaço, sem cedilha e sem acentos. A legenda no plural, aqui sim ela pode ter acento, pode ter espaço, o que for necessário. E a legenda no singular, prato. A próxima coisa mais importante que a gente precisa cadastrar aqui embaixo, ela fica lá embaixo, a gente vai ter um item chamado tem arquivo, que por padrão é falso. A gente tem que marcar isso daqui como verdadeiro, senão a gente não vai conseguir criar o arquivo para nesse caso aqui. Então eu vou marcar como verdadeiro e vou lá embaixo adicionar tipo de post. Então agora a gente já vê que aqui do lado aparece o tipo pratos. Então aqui vou mostrar como que a interface de adicionar um novo prato é bem parecida com as dos posts e páginas padrões do WordPress. Eu vou ter o título e um texto. Porém, eu quero adicionar aqui embaixo mais dois campos chamados ingredientes e valores. E para isso, eu vou usar o Advanced Custom Fields. Eu vou clicar aqui no campos personalizados, grupo de campos. Vou adicionar um novo campo chamado de detalhes do prato. E aqui a gente vai adicionar esses campos. Quantos campos a gente precisar? Eu vou precisar apenas de dois. Um vai se chamar ingredientes e vai ser... Eu só vou preencher aqui o rótulo do campo, vou deixar como texto mesmo. Eu tenho várias opções aqui, mas isso fica para um próximo vídeo. E eu vou lá embaixo adicionar mais um campo que vai chamar valor, onde também eu vou deixar como texto, não vou mexer mais em nada. Aqui embaixo na localização, eu tenho que informar para qual tipo de post que eu quero que esses campos apareçam embaixo. Então eu vou informar aqui que o tipo de post que eu quero é igual a prato, que foi o campo que eu acabei de criar. Feito apenas isso, eu vou subir lá pertinho ali do publicar e vou clicar em publicar. E aí a gente vai ver que quando eu for lá na interface agora de criar pratos, aqui no adicionar novo, ele vai ter mais dois campos aqui abaixo, ó. Eu até escrevi detalhes errados aqui, mas não tem problema. Então eu vou colocar o título aqui, eu vou cadastrar dois pratos e a gente já volta. Pronto, eu publiquei dois pratos, então aqui eu tenho o nome, uma descrição, que eu usei o texto Lorem Y aqui só para economizar tempo, o ingredientes e o valor. Então eu tenho aqui uma listagem de todos os pratos que eu tenho. Então, por exemplo, aqui eu tenho o hambúrguer artesanal e o salmão grelhado. Então agora que a gente já configurou o tipo de post, os campos extras que a gente precisa e já cadastrou um pouco de conteúdo, eu vou no Elementor Theme Builder para criar uma página onde vai listar todos esses elementos. E aí então eu venho aqui em Templates, Theme Builder, vou colocar aqui adicionar novo template, vou selecionar o item Archive,
Vou dar o nome de arquivo de pratos. E vou criar esse modelo. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu entrar no criador desse tema, eu vou fechar essa janela aqui para a gente entender melhor como tudo vai funcionar. Eu vou vir aqui nas configurações no cantinho e aqui no Preview Settings eu tenho que colocar que tipo de preview que eu quero para construir essa página. Então aqui está como posts recentes, eu vou marcar como pratos archive ou arquivo de pratos. E vou clicar em Apply e Preview. Assim que eu fizer isso, já está tudo pronto para começar. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser usar esse Archive Title. Eu vou jogar ele ali, ele já vai aparecer Archives Pratos. Eu vou clicar aqui nessa chavinha e vou tirar aqui o Incluir Contexto para ficar, escrito somente o Pratos. Eu vou colocar só uma margem superior para ficar um pouquinho melhor isso. Beleza. E vou colocar que a largura disso vai ser 700, só para ficar mais centralizadinho aqui na tela. Então tá legal, tem um título, agora eu preciso do arquivo de posts. Então eu vou colocar aqui, e aqui vocês veem que ele já puxa, ó, como eu já estou como preview para os pratos, ele já puxa os 2 pratos que eu tenho cadastrado. E aqui eu tenho alguns controles, por exemplo, a proporção da imagem, se eu quero uma imagem mais quadradinha ou mais retangular, vou deixar aqui perto de 0,66. Vou deixar o título, o excerpt ou aqui o resumo, eu vou tirar ele porque eu não quero isso. Na parte do meta eu também vou tirar a data e as coisas e eu vou tirar o leia mais porque eu quero apenas que seja listado os meus pratos aqui. Vão ser 3 colunas e aqui no estilo eu vou colocar que eu quero tudo centralizado. E na imagem o espaçamento eu vou deixar um pouquinho mais próximo. Vou pintar isso daqui também de preto. Beleza. E vou publicar. Essa parte aqui é muito importante, porque como eu estou criando um template que vai ser usado para diversas páginas de uma vez só, eu tenho que especificar para quais tipos de arquivo eu quero que isso apareça. Aqui no caso, eu tenho todos os arquivos, várias coisas, eu vou especificar que eu só quero que apareça para o arquivo de pratos. Isso é muito importante. Feito isso, vou fechar, salvar e fechar. E agora já aparece aqui, dar uma olhada. Então eu venho aqui na minha interface de pratos, olha, eu já tenho aqui o hambúrguer artesanal e o salmão grelhado. Agora eu vou voltar lá no meu Theme Builder e eu vou criar um item chamado Single. Então eu tenho aqui o meu arquivo pratos, vou clicar em adicionar novo, Single. Vou ter que já selecionar que tipo de post que eu quero, no caso aqui são os pratos, o prato, e vou colocar aqui single prato. E vou colocar criar modelo. Vamos lá, está carregando. Beleza, não vou usar template nenhum para a gente construir tudo do zero. Vou colocar aqui então o título do meu prato. Assim como eu fiz no outro, vou colocar uma margenzinha superior. Acho que foi 30 que eu coloquei, não lembro. E vou limitar aqui para os... Acho que foi 800 também, não lembro, mas não tem problema. Quando eu coloco aqui o título do post, se eu olhar aqui no preview, eu já tenho... Eu posso até selecionar qual prato que eu quero. Então, se por exemplo eu não quero hambúrguer, eu quero testar com salmão, eu posso digitar aqui, selecionar salmão e assim que eu aplicar ele já vai puxar os dados desse prato em específico. Então aqui embaixo eu vou colocar a foto principal, então eu tenho aqui ó, Featured Image. Ele já vai buscar a foto do meu prato, beleza? Antes aqui eu vou colocar, por exemplo, agora uma coisa muito importante, vamos colocar ali os ingredientes. Então, em vez de eu escrever aqui os ingredientes, eu tenho aqui o item dinâmico e eu vou colocar lá embaixo, eu tenho o campo ACF. Isso aqui eu vou configurar como? Eu vou clicar na chavinha e a chave eu vou colocar se eu quero aqui os ingredientes ou valor. Eu vou colocar ingredientes e a gente vai ver que ele já aparece aqui o ingrediente que eu digitei lá. Vou colocar para esse título aqui um parágrafo normal. Salmão e salada. Vou aumentar um pouquinho
essa fonte. E se eu quisesse colocar alguma coisa antes aqui, por exemplo, eu posso vir aqui na chavinha de novo, em avançado, e antes eu posso colocar aqui, por exemplo, ingredientes, 2 pontos. E ele já vai formatar isso para mim. Esse ingredientes vai ser sempre fixo e daqui para lá vai ser o que eu tenho no meu banco de dados. Eu vou duplicar esse campo aqui e vou trocar para valor. Então eu vou selecionar aqui valor e aqui na minha chave principal vou selecionar o campo valor que eu coloquei lá no banco de dados. Então agora basicamente já está pronto, uma página bem simples. Vou colocar uma margem embaixo também e vou publicar essa página. Aqui eu também posso selecionar para quais single, ou seja, para quais páginas simples eu quero que exiba. No caso aqui eu vou deixar como pratos e vou colocar para todos. Se eu tivesse uma divisão de categorias de pratos, por exemplo, eu poderia criar uma página só para uma categoria, por exemplo, comidas, uma outra para bebidas com um formato diferente ou campos diferentes. Por enquanto, vamos manter simples, manter aqui no AL, salvar e fechar. E vou dar uma olhada na minha página. Então esse, por exemplo, é o salmão grelhado. Se eu for lá no meu arquivo de pratos e clicar, por exemplo, no hambúrguer artesanal, eu tenho aqui. E se eu voltar, eu tenho salmão grelhado. Vamos colocar aqui um link para a gente voltar para os outros pratos. Então, por exemplo, vamos colocar lá embaixo. Pode ser um botão, não vai ficar muito bonito, mas só para efeito da funcionalidade. Voltar para todos os pratos e aqui o link eu vou pôr o /pratos, que é o meu arquivo. Ou só digitar aqui. Então, se eu for lá no meu site e colocar o /pratos, e a gente viu aqui que não funcionou, essa página não existe. Então, acho que eu esqueci de uma pequena coisinha. Lá no nosso CPT-UI, nos tipos de post, eu vou clicar em editar tipo de post. E lá embaixo, perto do tem arquivo, que eu falei que a gente tem que cadastrar, a gente tem que cadastrar também qual vai ser a slug para esse tipo de arquivo. Então, aqui tem arquivo, eu vou colocar aqui prato. Pratos para o arquivo, né? E vou salvar tudo isso. Assim que eu salvar, eu vou atualizar os meus links permanentes. Só para ele reconstruir isso no banco de dados. E vamos dar um F5 na página, ver se vai funcionar. Agora sim, beleza. Eu vou só adicionar uma imagem embaixo ali também. Opa. Editar com Elementor. Só para ficar um pouquinho mais bonitinho e a gente já vai ver a finalidade. Então tenho aqui a parte de baixo 40 também, atualizar. Então se eu vim no meu site, aqui no /pratos, eu tenho aqui uma listagem de todos os pratos. Se eu clicar em algum, eu tenho os detalhes desse prato. Agora sim, voltar para todos os pratos, beleza. E vamos dizer que agora eu vou passar isso para um cliente trabalhar e ele quer adicionar um novo prato. Em vez de ele ter que entrar no layout do Elementor e mexer com um monte de coisa que normalmente para o usuário que nunca mexeu com web, com esse tipo de coisa, é complicado, ele vai ter que entrar só, por exemplo, no painel, ir lá no novos pratos, adicionar novo, colocar o nome aqui, por exemplo, sanduíche, sandubão. Aqui vou colocar o lorem ipsum, ingrediente pão e frango desfiado, o valor e vou cadastrar a imagem, que eu já tenho uma separadinha aqui. Ok, publicar. Se eu clicar aqui em ver prato, ele já vai me levar para a interface que eu criei com todos os campos personalizados certinho. E se eu voltar para todos os pratos, isso já vai estar na minha lista. Beleza, pessoal? Esse foi um tutorial bem rápido explicando como é a funcionalidade dos Custom Post Types integrados ao Elementor e com uma ajudinha do Advanced Custom Fields. Se vocês gostaram desse tutorial, quiserem mais tutoriais nesse sentido, criar páginas dinâmicas mais avançadas,
Deixa um comentário, fala aí eu quero, já dá um like no vídeo que isso ajuda muito e principalmente se inscreva no canal. Muito obrigado, eu sou Alan Rezende e até a próxima.